Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso. Peço perdão aí pela demora na gravação das aulas, né? Acabei entrando num projeto aí um pouco grande, que acabou consumindo grande parte do meu tempo. Então, dando continuidade aqui, nós paramos, né, na refatoração, né, do transfer. Até a aula 12 aqui já é a parte do desafio do PicPay, né? Já abrange ali toda a parte do desafio. A partir de agora, o que a gente vai fazer é um a mais aí, um up no que foi proposto. Então, hoje nós vamos estar atuando aqui no tratamento das exception, né? Hoje eu vou executar aqui. Deixa eu só deixar claro aqui que nós vamos estar atuando aqui na nossa camada de infrastructure, né? Ali na camada web, onde a gente vai estar trabalhando, né, com o tratamento de exceção, porque hoje nós devolvemos uma exceção para o usuário sem estar tratada, né? Então a gente vai deixar isso um pouco amigável. Eu vou executar o projeto aqui antes da gente começar para mostrar para vocês como que essa exceção está sendo devolvida. Pronto, aqui o projeto executou, né? Abri aqui o Postman. A gente já tem a gente já tem alguns dados, né, persistidos no nosso banco, né, que a gente está guardando em um arquivo. E aí eu vou chamar aqui, como a gente já tem esse usuário, aí ele vai dar um erro aqui de que esse e-mail não está disponível para cadastro. Ó, então ele está devolvendo dessa forma, né? Aqui as exception. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no mesmo padrão de resposta que a gente está devolvendo no caso de sucesso, só que aí nós vamos devolver um success false e um objeto error, ao invés de um objeto success ou um objeto mensagem. Então a gente vai vir aqui, né? Vou parar aqui de executar esse projeto. E vamos, a primeira coisa que fazer, vamos criar uma nova branch, né? Vamos criar uma branch aqui para a aula 13. Então, checkout -b, aula 13. Pronto, branch criada. Então aqui, a gente vai vir aqui na camada de infraestrutura que já está aberta aqui para mim, tá? Você abre a sua aí e vamos criar um novo pacote aqui dentro da raiz da camada infrastructure. Vamos criar aqui um pacote chamado exception. E dentro desse pacote nós vamos criar um outro pacote, nós vamos criar uma classe chamada controller. Vou chamar de handle controller a device. E aqui nós vamos marcar essa classe com a anotação, anotar ela com o arroba controller device. E aqui agora nós vamos mapear, né? Nós vamos criar um interceptador, né? Esse controller device ele vai interceptar nossas exceções antes de chegar ao usuário e tratá-la da forma que a gente vai fazer aqui, tá? Vou expandir também aqui o nosso módulo de core para a gente ver aqui quais são as exceptions que a gente tem aqui para a gente poder criar os métodos de tratamento para cada uma delas, tá? Então são essas exceptions aqui. Vamos pegar aqui exception por exception. A primeira que nós vamos deixa eu já. Ela aqui está sem um get, então isso vai dar um problema para a gente. Deixa eu já criar aqui um get. E vamos ter que fazer isso para todas, né? Então deixa eu já copiar isso aqui. Vou abrir aqui. Perdão. Pronto.
Vou fechar todas elas aqui. Deixa eu só voltar aqui no nosso. Tá. Deixa eu abrir aqui novamente, né? Random exception. Então aqui nós vamos criar, tá? A primeira exception que eu vou mapear vai ser melhor. A primeira exception que a gente vai mapear vai ser uma exception que nós não criamos ela aqui no nosso pacote de exception no módulo core. Vai ser uma exception que vai mapear os erros de validação que a gente está criando no nosso controller, tá? Então eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui public. Vamos retornar aqui um response entity. Vou anotar aqui como um tipo string, né? E aqui vai ser handle. Nós vamos receber aqui dois parâmetros, né? O primeiro é a própria exception. Então, coloquei method argument not valid exception. E vamos também receber aqui um request web request. Aqui eu vou colocar só no nome aqui. E aqui eu vou anotar com exception handle. E nós vamos passar a classe method exception class, tá? Essa daqui vai ser uma das poucas que nós vamos fazer de maneira personalizada e pegando uma exception do próprio Spring, tá? As demais a gente vai estar tratando exceptions personalizadas, tá? Então aqui, o que a gente vai criar aqui? A gente vai criar aqui um objeto error que vai receber um new error response. E aqui dentro nós vamos passar algumas coisas, tá? A primeira dela aqui, ele espera um success não, perdão. Deixa eu abrir aqui só para a gente confirmar. Ah, tá. Ele acabou pegando aqui o erro response do Spring Boot. Não, não é isso que a gente precisa, tá? A gente precisa de um outro. Esse daqui que é o nosso próprio. Então aqui, ele espera uma mensagem, né? Deixa eu abrir aqui só para confirmar então. Ele espera um código. Deixa eu substituir isso aqui para mensagem. E vou inverter isso aqui dentro do construtor. Pronto. Então ele espera aqui uma mensagem, né, um código e uma lista de validações, tá? Então a gente vai passar aqui a mensagem erro code em um ponto. Vou pegar qualquer uma aqui. E aí depois nós vamos lá e vamos criar aqui uma mensagem. Vamos entrar aqui. Então nós vamos criar aqui vou criar aqui, colocar aqui o número 2.
Vamos colocar aqui invalid request. Legal, então aqui ele vai trazer o invalid request e o código, né, que está o ATH aí 0002. Agora aqui a gente precisa passar por uma lista que é retornada dentro da método argument not validating exception para a gente pegar cada campo que teve erro de validação e transformar ele numa lista e retornar, tá? Então a gente vai pegar aqui o ex ponto get by result ponto string Desculpa, pessoal, tô com uma tosse aqui, tem hora que eu tenho que dar uma pausada no vídeo, tá? Então, aqui a gente vai pegar os campos, tá? Então, get fields, errors. E aqui sim a gente vai dar um string nele. A gente vai dar um map. Aqui dentro desse map a gente vai ter um field error. E aí aqui no map a gente vai estar retornando um outro que é o objeto validate, né? Validation error. E dentro desse validation error, ele espera ele espera o campo e a mensagem de erro, tá? Então aqui a gente vai passar o field error ponto get field, o field erro ponto get default message. Aqui nós precisamos agora transformá-lo em uma coleção, tá? Então a gente vai chamar o método aqui collect e aqui dentro o collector list to list, né? Transformando isso numa lista. Pronto, a gente criou aqui o nosso objeto de erro. Agora com o nosso objeto de erro criado, nós precisamos retornar, né? Tá, aqui a gente vai fazer um return, um response entity do tipo, a gente vai criar aqui como um generic aqui, deixa eu colocar aqui. E aí aqui dentro a gente vai abrir parênteses, e aqui dentro a gente vai passar o nosso objeto base response. Então a gente vai passar aqui base response ponto builder ponto success como false, né? Já que está dando uma exception. E aí aqui a gente vai passar o ponto error, passando o error response. E ali o objeto error que a gente acabou de criar, tá? Ponto build. Precisamos passar também aqui um status, né? Então a gente pode fazer um http status ponto método não ponto bad request. Vamos passar aqui como bad request. Aqui ele está reclamando. A gente pode vir aqui ó, antes do builder e colocar aqui um validate error. E aí aqui dentro do response entity a gente passa um validate error também. Ele está reclamando. Desculpa. Aqui não é um validate error, né? É um base response do tipo validate error. Pronto. Ainda continua reclamando aqui. Deixa eu ver o porquê. Local response int. Tá. Faltou aqui o new, né? Return new response int. Pronto. É isso. Ponto e vírgula aqui. Esse nosso método está criado, tá? Então vamos recapitular aqui. A gente criou esse método para que ele possa fazer lá as verificações de validações que a gente cria no nosso método, né? no nosso controller, tá? Então, por exemplo, quando passa um e-mail inválido, se a gente tiver uma validação ali, ele vai pegar essa validação e vai retornar para a gente um erro
um base response passando um objeto error com um validate errors preenchidos. Agora, pessoal, aqui a gente vai criar, então, agora a gente vai mapear os métodos aí que a gente, as exceptions aí personalizadas que nós criamos, tá bom? Então, eu vou dar aqui um arroba exception handle. E aí a primeira aqui que nós vamos mapear vai ser Authentication Exception. Então vamos colocar aqui Authentication Exception do br.com.curso. Vamos chamar um método aqui public. Vai retornar o response entity. Vai retornar o response entity de base response, passando no genérico aqui um string. Vou copiar aqui o nome da classe. Handle Authentication Exception. Ela vai receber uma Authentication Exception e também aqui um Web Request. Legal. Aqui no de cima a gente passou aqui, né, uma mensagem, um código personalizado, né? A gente chamou direto aqui o nosso código, o nosso enum de códigos, mas aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então nós vamos criar aqui um var error que vai receber um new error response. Só que aqui, ao invés de a gente passar diretamente aqui um código do enum, a gente vai passar a própria exception, passando get message aqui e x.getCode. E no validate a gente vai passar null, tá? Porque o único validate que a gente vai passar é quando a gente for chamar o método argument not validate exception. Pronto, esse objeto de erro finalizado a gente vai retornar aqui agora. A gente vai dar um return new response entity, passando aqui um base response, tipo string, né? Que é o que a gente vai usar aqui. Vamos chamar aqui o build. Aqui nós vamos passar um ponto success, false, e nós vamos passar um ponto error, passando o objeto error. E aqui nós vamos passar um status. Como ele é um problema de autenticação, no caso é authentication exception, então ele não conseguiu fazer a autenticação no sistema, nós vamos passar um unauthorized, tá? Então http status ponto unauthorized. Feito isso, esse daqui está finalizado, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa para os demais aí. Agora eu vou acelerar um pouquinho aqui. Então eu vou copiar e só vou alterar o nome das exception e o status, tá ok? E aí se você, para poder fixar, quiser ir criando aí manualmente, eu te aconselho, tá? Então agora o próximo que nós vamos mapear aqui vai ser o bad request. Então aqui nós vamos pegar o bad request exception. Lembrando que é o bad request exception aqui que nós criamos, né? Nossa exception personalizada. E aqui nós vamos mudar para bad request. Vamos mapear a próxima agora.
é o e-mail exception. Aqui, e-mail exception e aqui e-mail exception. Nesse caso, nós vamos manter como bad request mesmo, tá bom? Agora nós vamos mapear aqui internal server error. Vamos fazer a mesma coisa aqui, trocar só o nome aqui. E aqui nós vamos passar um internal server error, tá? Pessoal, eu aconselho vocês aí para fixar ir digitando, tá? Ir digitando mesmo, ao invés de ir copiando e colando do jeito que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso mais para agilizar aqui a nossa aula. A próxima que nós vamos mapear vai ser not found. Então aqui vai ser not found exception. Lembrando que sempre a exception aqui do pacote de core, tá? E aqui vai receber, e aqui nós vamos misturar um not found. Pronto. O próximo que nós vamos mapear vai ser o notification exception. Tá? Então, vamos colocar aqui notification exception. Aqui nós recebemos uma notification exception e vamos mudar aqui o nome do método. Tá? Exception. E aqui nós vamos colocar um bad request. Depois você pode aí mapear os status melhores aí, se você achar que um outro status cabe mais para certos tipos de requisição, fique a critério de vocês. Agora aqui pin exception. Então nós vamos copiar aqui. Pin exception. Aqui do pin exception, talvez, em vez de bad request, ficasse melhor um forbidden, talvez. Vamos deixar um forbidden. Significa que aquela pessoa não tem permissão para fazer aquilo que ela deseja, né? Então, o próximo aqui vai ser um text number exception. Nesse caso aqui, bad request faz mais sentido, né? Talvez tenham, né? Eu não vou entrar agora aqui para pegar, mapear, né? O ideal nesse caso é mapear, né? Tem um site, tem uma página no Mozilla que eles trazem todos os status, tá? Então, como aqui esse text number exception a gente está estourando quando já há um CPF ou CNPJ cadastrado, ele estoura um erro. Ele pode ser tanto um bad request, mas pode ser que tenha algum outro status aí que também faça sentido, tá? Transaction pin exception. E por fim, um transfer exception.
Tá? Feito isso, acho que mapeamos aqui todas as nossas exceptions. Vou executar o projeto aqui para a gente fazer um teste lá na validação do CPF, tá? A gente está estourando um erro, né? Quando o CPF já existe. A gente podia criar, ao invés de, porque hoje, do jeito que nós fizemos, a validação ela está ocorrendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É no create user. Essa aqui a gente precisa deixar tudo como final já, né? Porque nós temos acho que um método aqui, né, que a gente faz essa verificação. Deixa eu entrar aqui nos casos de uso, na implementação dos casos de uso. Tá na camada application, né? Create user. Tá, aqui a gente só cria, né? Acho que tem algum lugar que a gente está validando o CPF, né? Deixa eu ver aqui no controller, então na camada de infrastructure. Vamos ver aqui no controller de use. Aqui na create user. Aqui. Então aqui a gente faz o que? A gente verifica se o e-mail está disponível, né? E depois a gente verifica se o CPF está disponível, tá? A gente poderia, no caso, é porque assim, na verdade, até que não, porque como a gente está usando arquitetura limpa, é ideal que a gente crie um caso de uso para essas verificações. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se nós estivéssemos utilizando uma arquitetura do Spring Boot, um MVC padrão em que nós desenvolvemos, utilizando Service, Controller, né, Repository, a gente poderia criar ali um validation, né? Criar uma annotation para poder fazer essa validação do CPF e então anotar aqui o atributo, né? Então anotar aqui o nosso atributo, e-mail, com a annotation e o text number também. E aí a própria annotation iria fazer essa validação. E aí lá naquele problema de lá naquele controller aqui, ó, no controller, deixa eu renomear aqui essa classe, faltou um N aqui. Aí aqui, dentro desse interceptador aqui, no método argument not validate exception, ele já ia fazer a verificação e validar. Quer ver, por exemplo, eu posso até colocar aqui, ó, eu posso até colocar, deixa eu ver onde que tá. Tá, deixa eu fechar isso aqui tudo de novo. Deixa só o user control aqui aberto. Vamos entrar aqui. E aí aqui nessa validação eu poderia criar uma annotation aqui. Eu vou criar uma annotation para vocês verem. Que vai ser aqui not blank, tá? Vou colocar como not blank aqui, não permitindo nem vazio. Vou colocar aqui também no password. Vou colocar aqui no text number. E vou colocar aqui no full name. Ou seja, isso eu estou fazendo com que os dados fiquem todos obrigatórios, tá? Aqui como é um type, como é um enum, não posso colocar um not blank, então eu vou colocar um not null. E por último aqui no pin, também vou colocar um not blank. Tá? Bacana, vou executar o projeto, vou pausar um pouquinho aqui a aula só para o projeto buildar. Pronto, o projeto buildou aqui, né? Tá rodando na porta 8081, vamos fazer um teste, tá? Antes, quando nós batemos aqui para criar, né, o usuário, ele verificou que o CPF, que o e-mail já existia, né? E deu um erro, né? Deu aquele stack de erro.
E agora nós vamos ver se vai funcionar a gente retornar um base response, né? O padrão de resposta que nós estamos seguindo, só que com o objeto erro preenchido. Pronto, funcionou, ó, ele deu um bad request aqui, trouxe um success como false, né? E trouxe aqui um objeto de erro dizendo que o e-mail está indisponível. Então, vamos trocar aqui o e-mail para a gente ver se ele vai validar também o CPF. Pronto, text number indisponível, né? CPF é indisponível, também validou. E se a gente passar em branco, ou melhor, vazio aqui, o e-mail, aí aqui é para ele ser interceptado pelo método argument_valid_exception e ele vai retornar esse objeto aqui validate dizendo qual é o campo que está com problema. Tá? Se funcionar, é para ser assim, caso contrário a gente vê o que aconteceu. Tá, ele não validou então aqui o e-mail vazio, né, na criação do usuário. Ah, tá, eu acho que eu sei por quê. Vamos dar uma olhada aqui na nossa request. É isso mesmo, nós precisamos anotar aqui, ó, uma arroba valid. Aí pronto, agora sim, né, vou rebuildar aqui o projeto. Agora sim ele vai fazer a validação aí no campo vazio do e-mail, tá? Pelo menos é para funcionar assim. Agora vai ser mais rápido aqui, né? Nem vou pausar a aula. Pronto, rodando 8081, vamos testar agora para ver se ele vai pegar ali o erro de validação. Pronto, pegou. Então aqui ele deu para a gente um invalid request, né? E ele trouxe para a gente o objeto de validate, aqui uma lista, né, de validate, passando aqui qual é o campo, né, então o e-mail, e dizendo que ele não deve estar em branco, que se nós passarmos aqui ele como nulo, ele diz que o objeto não pode estar em branco, né? Tanto a validação como nulo, como a validação em branco, ele está funcionando, porque nós estamos usando o not blank, tá bom? Perdão. Deixa eu ver, a gente já testou então que as interpretações de e-mail Ptex não funcionou e também conseguimos aqui fazer a validação dos campos utilizando ali o arroba valid aqui no nosso controller, né? Nós estamos utilizando aqui um arroba valid e é isso, pessoal. Ah, um outro ponto que eu estou vendo aqui agora que nós não fizemos e nós podemos fazer é trocar o status code aqui do retorno desse controller, né? Então, nós estamos retornando diretamente um base response, nós podemos retornar aqui um response entity, né, em vez de um base response direto. Poderia também aqui em cima criar, né, uma anotação de response status, deixa eu ver, não me lembro qual que era status, deixa eu ver se a ideia nos ajuda aqui. Response status, né? A gente pode vir aqui no response status e aqui a gente coloca aqui o que a gente precisa, ao invés de utilizar o response entity ali embaixo. Fica a seu critério, tá? De vez em quando eu uso isso aqui, às vezes eu uso o response entity, mas fica muito a seu critério, tá? Então você poderia vir aqui, por exemplo, e colocar http status.create, né? Que é o 201, tá? Vou deixar isso aqui comentado, que é uma das formas de se fazer. E aqui nós vamos agora colocar um new response entity e nós vamos ponto status e aqui dentro eu vou colocar 201 ponto. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui. Por que ele não permitiu dessa forma? Deixa eu ver ponto.
Ok, não, eu quero passar um status, que ele aceita também o status code, então a gente pode passar aqui, http status ponto create. Ah, tá. Como aqui nós vamos utilizar o status, né? O status ele é um método estático, né, dentro da classe response entity. Então nós tiramos aqui o new, é isso mesmo. A gente tira o new aqui, então, e aqui a gente vai fazer um ponto body, aí ponto body, e nós vamos passar aqui para dentro esse base response. Então, das duas formas é possível fazer, né, retornar esse status aí. Então, aqui nós podemos utilizar um response status, né, uma annotation, enquanto a gente pode utilizar aqui o response entity passando o status aqui diretamente na criação, tá? Por padrão, por default, é 200, tá? Então, se a gente vier aqui no outro response que nós temos aqui, então aqui no consult, ele é um 200 mesmo, né? Então a gente nem precisa retornar o response entity, que é um status em si. Aqui no transfer também é um ok, né? Um 200 também, tá? Pessoal, acho que é isso, tá? Nós vamos ter ainda mais duas aulas, como eu disse, e provavelmente uma última aula aí de refatoração, tá? Hoje nós estamos trabalhando aqui, passando diretamente, né? Esse from aqui, ó. Se eu não me engano, nós estamos utilizando, passando diretamente entidades, né? E no livro lá, de arquitetura limpa, o Ancobol diz que quando você utiliza uma entidade, de certa forma você cria um acoplamento, tá? E nós, lá na última aula, a gente vai pegar e vamos colocar aí um padrão de utilizando aí um VO, tá? Ou DTO, para a gente passar aí para os use case e dessa forma tirar esse acoplamento aí que a gente acabou fazendo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por essa aula aí, por vocês terem chegado até aqui, tá? Compartilhe aí com os seus amigos, né, outros desenvolvedores aí que estão estudando, para que mais pessoas aí possam aproveitar aí desse material que nós estamos disponibilizando, tá bom? Fazemos isso mesmo para ajudar aí a comunidade, né, para a comunidade Java poder crescer ainda mais, tá bom? Peço perdão mais uma vez pela demora no lançamento das aulas. Lançarei essa aula aqui, tentarei o mais rápido possível lançar já as duas próximas aí, que nós vamos entrar na autenticação, né, do nosso projeto. Nós vamos entrar aqui na parte de autenticação e autorização, tá, do nosso projeto. Então, nós vamos começar a trabalhar na próxima aula com o Spring Security, tá bom? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.